Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Túlio, eu sou um dos sócios da Inup e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que você consegue emitir uma nota fiscal no Portal Nacional. Perfeito? Uma nota fiscal de serviço, você como prestador de serviço da sua empresa. Então, para achar o emissor não é muito difícil, é só a gente digitar aqui no Google emissor nacional, ele já vai ser o primeiro link. E entrando nesse primeiro link, tá? Se vocês quiserem conferir, esse é o endereço correto, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você precisa fazer o acesso via, é possível que você faça o acesso via gov.br, você consegue fazer o acesso também com certificado digital, e eu vou pegar aqui um login de exemplo, não vai aparecer os dados para vocês, obviamente, porque é um login de exemplo, mas eu vou ao longo da operação aqui explicar para vocês como que funciona esse processo de emissão, tá? Primeiro, aqui no acesso com usuário e senha, eu vou colar o CNPJ, tá? Porque a gente está fazendo a emissão de uma nota fiscal, logicamente, de um CNPJ, e eu vou colar a senha. Se você não tem acesso, tá? Se você não tem nenhum tipo de login, recomendo que você procure a sua contabilidade para ela credenciar a sua empresa e, claro, se você tiver com alguma dificuldade em ter o login da sua empresa no emissor nacional, procure aí, né? Porque a gente vai te ajudar. Informando o CNPJ, informando a senha ou logando com certificado digital ou até fazendo um acesso via gov.br, você vai apertar em entrar. Entrando aqui em entrar, a gente consegue ter aqui na parte da esquerda as últimas notas que foram emitidas em rascunho, tá? Isso aqui é um teste. Vocês podem até ver que nessa daqui tá os dados da Inup, porque foi um teste que a gente fez mais cedo. E aqui, na parte da direita, a gente tem o acesso das últimas notas que foram emitidas. Vocês não estão vendo os dados, obviamente, porque a gente está brifando esses dados. Aqui sempre vai aparecer o CNPJ da sua empresa, a razão social, e caso você tenha um e-mail ou algum telefone vinculado, você vai conseguir consultar esse dado. Aqui nesse campo que a gente tem uma página, né, com uma seta para cima, a gente consegue consultar as notas emitidas. Clicando aqui, você vai conseguir selecionar o período. Eu quero verificar todas as notas que eu emiti em janeiro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de janeiro de 2026. Então eu vou colocar todos que eu emiti até ontem e eu vou apertar em filtrar. Então aqui eu consigo ver todas as notas. Só apareceu essa nota porque foi a única nota que eu emiti. Da mesma forma, eu consigo buscar as notas fiscais recebidas. Só para explicar para vocês, através da reforma tributária, todos os prestadores de serviço vão emitir notas fiscais no mesmo portal. Então a tendência é que a gente consiga centralizar aqui na plataforma não só tudo que é emitido no meu CNPJ como prestador e tudo que é emitido contra o meu CNPJ. Intencionalmente eu fiz o teste para vocês aqui para mostrar que nesses campos de consulta a gente só consegue consultar no máximo 30 dias. E isso é um comentário que eu tenho que fazer para vocês que poderia ser melhor. Galera, voltando à tela inicial, então, do portal do contribuinte, né, do emissor de nota fiscal nacional, para que a gente faça o processo de emissão, é um processo muito tranquilo. A dica que eu vou dar para vocês é clicar no mais e vir no processo de emissão completa, beleza? O primeiro dado que vocês precisam informar é a data de competência. Então, vou recomendar que vocês coloquem a data que o serviço é de fato prestado. Se for um serviço recorrente, a recomendação é emitir no último dia do mês prestado. Perfeito? Como eu estou no dia 28 de janeiro, eu vou colocar o dia 28 de janeiro e aqui, ó, como emitente da nota fiscal, esse selecionar aqui em prestador, obviamente, é porque a gente entende que a sua empresa, né, vai ser os dados da sua empresa que está prestando serviço e futuramente, conforme até o pop-up aqui avisa a gente vai conseguir selecionar a opção de tomador ou a opção de intermediário, tá? Em algumas opções o intermediário vai ser muito interessante quando você recebe a verba de um cliente, só que parte desse valor você vai repassar para um prestador de serviço, para um fornecedor, para um terceiro que vai te ajudar na prestação. Na lógica de tomador do serviço, extremamente interessante que vocês sempre informem os dados completos. Se for uma empresa sediada no exterior, selecionar o exterior e colocar o máximo de dados possíveis. E, obviamente, que eu imagino que vai ser a maioria dos casos, colocar o dado do Brasil. Quando colocar Brasil, quando o tomador da sua nota, né, quem contratou o seu serviço, for uma empresa sediada no Brasil. Vamos supor que a Inup, num CNPJ nosso, contratou a sua empresa. Então você vai digitar aqui 29.834.261, 1000 contra 99. Você vai informar um CNPJ e apertar em pesquisar. Mais uma vez, isso aqui é um exemplo. E é muito interessante quando a gente presta serviço para um CNPJ,
que aparece aqui os dados. Então ele puxou a razão social, eu posso colocar o telefone, eu posso colocar o e-mail, que é interessante, e ele já busca o endereço da INAMP. Eu vou fazer um teste com vocês aqui, eu vou digitar meu CPF e vamos ver se ele vai buscar algum dado do meu CPF. Interessante, ele já buscou o meu nome completo ele busca, mas o sistema ainda não identifica o meu endereço e não tem nenhum telefone ou e-mail cadastrado. Eu poderia clicar em informar endereço e colocar o meu endereço aqui como exemplo, tá? Fizer a pesquisa, que ele vai buscar o endereço, eu complemento depois com o número, e eu poderia informar da mesma forma o telefone e o e-mail. Aqui também existe a lógica do intermediário, tá? Eu poderia informar que foi o intermediário do serviço no Brasil ou se foi exterior, mas a título de curiosidade, que eu imagino que não seja sempre a realidade de vocês. Então a gente avançou no primeiro passo, que é o pessoas do portal do contribuinte. A gente informa a data de competência, confirma os dados do prestador, que é a sua empresa, informa o endereço da empresa que te contratou, da pessoa física que te contratou, informando sempre o CPF, nome completo e endereço, ou CNPJ, razão social e endereço. Agora a gente vai clicar em avançar. Clicando em avançar, ele pediu um número aqui no meu endereço. Perfeito. Agora a gente vai clicar em avançar. Clicando em avançar, eu vou precisar selecionar um município, tá? O município que de fato aconteceu a prestação do serviço. Então, se eu sou uma empresa sediada em Juiz de Fora e presto um serviço para o Túlio, que mora em Juiz de Fora, se eu prestei o serviço em Juiz de Fora, eu vou colocar esse exemplo. E eu vou buscar aqui qual serviço que eu tenha feito. Vamos supor que eu fiz uma consultoria. Então, eu vou colocar aqui uma consultoria econômica e financeira, se for o caso, uma assessoria e consultoria de qualquer natureza. Vamos supor que você é uma agência de publicidade, então você prestou um serviço de publicidade para o seu cliente. Então, a gente poderia colocar aqui um KNAI de propaganda e publicidade, eu vou colocar um KNAI de agenciamento de publicidade. Esse momento é um momento extremamente interessante que vocês têm um alinhamento com a contabilidade de vocês, da sua empresa. Por mais que exista toda uma grande gama de KNAIs aqui, o correto é primeiro que se identifique qual foi o serviço que a sua empresa efetuou. Entendendo qual serviço de fato que a sua empresa efetuou, qual que é o KNAI que a sua contabilidade recomenda e que você utilize esse KNAI. Porque o KNAI que é selecionado aqui pode impactar diretamente na tributação da sua empresa. Então, supondo que você é um fotógrafo, você tem uma empresa de fotografia, eu vou colocar aqui fotografia e cinematografia como se fosse um serviço que você tivesse prestado, tá? E quando você coloca esse serviço, a gente complementa aqui com o código complementar municipal. É como se fosse um descritivo, né, um seriado desse KNAI principal. Isso aqui é a tributação nacional. Ele busca com base no portal da respectiva prefeitura qual que é. Vamos supor que a gente contratou, a nossa empresa aqui foi contratada para fazer um serviço de fotografia, então eu vou colocar fotografia. Perfeito? Essa pergunta é muito importante, tá? Caso a sua empresa tenha algum caso de imunidade, seja uma exportação de serviço ou alguma realidade de não incidência, a gente informa sim, e a gente vai ter que selecionar o motivo. Na maioria dos casos, uma empresa do Simples, por exemplo, não vai ser nenhum desses casos, então a gente coloca não. Se está na dúvida se é imunidade, exportação ou até a própria incidência, não incidência, confirme com a sua contabilidade. O campo, pessoal, da descrição do serviço, ele é um campo livre. Por mais que seja amplamente recomendado que vocês escrevam aqui qual foi o serviço, parcela, qual que é a natureza, tá? Isso aqui é simples para vocês escreverem um código que o seu cliente te peça, quando você vai faturar para uma grande empresa, ela peça que na descrição da nota se coloque algumas informações. Então esse é um campo muito livre que pode servir do seu controle ou do controle também do seu cliente. Passando aqui para baixo, você poderia colocar outras informações complementares caso haja necessidade, mas são todos dados opcionais. A gente já passou do serviço, que é o primeiro passo mais importante. Agora, a gente vai clicar em avançar. Partindo agora para o campo de valores, você vai informar qual que é o valor da nota fiscal. Vamos supor que a nossa consultoria foi de R$5.000. Então, eu vou informar o valor aqui e caso haja alguma lógica de desconto, pode ser informada, mas não é muito comum. Não precisa ser selecionado nenhum regime de tributação, tá? E vocês podem vir respondendo com base na sua característica. Existe alguma exigibilidade do recolhimento do ISS? Na maioria dos casos, não. Existe alguma retenção? Isso é muito interessante você consultar com quem seja o tomador do seu serviço, para quem você vai emitir a nota, se há alguma realidade de retenção. Muito provavelmente não, tá? Existe algum benefício municipal? É caso a caso, mas a gente poderia colocar como não. Perfeito?
Tem algum tipo de redução ou dedução da base de cálculo, da mesma forma, sem qualquer configuração. Agora nós vamos para a tributação federal. Como eu imagino que a maioria de vocês são pessoas que possuem CNPJ tipo MEI ou do Simples Nacional, a recomendação atual é que se coloque nenhum. Obviamente, se você for uma associação, uma empresa do lucro presumido do lucro real, uma fundação, a sua característica aqui pode ser diferente e conte com o nosso apoio para te ajudar. Na lógica de valor aproximado dos tributos, você pode botar o valor monetário ou colocar o valor percentual. Então, se a gente coloca um MEI, por exemplo, a gente sabe que o MEI paga a guia mensal, então você poderia colocar aqui no valor federal quanto que você paga todo mês e colocar valores zerados, tanto estadual quanto municipal. Eu vou supor que você é uma empresa do Simples Nacional, porque a gente colocou uma empresa de fotografia, faturando numa nota R$5.000 por mês, ela estaria no Simples. Então, com uma alíquota inicial de 6% a nível federal, R$0 estadual e R$0 municipal, considerando que você recolhe todos os seus tributos na guia federal, que é a guia do Simples. A gente vai clicar em avançar e aqui estão os dados para você revisar a sua nota. Aqui aparecem os dados da sua empresa, aqui aparecem os dados do seu tomador, aqui os dados do serviço, aqui está naquela brincadeira que eu coloquei vários X, aqui o valor da nota e o resumo final. Perfeito? Galera, obviamente eu não vou clicar para emitir, isso aqui é só um teste, mas esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, obviamente, qualquer tipo de dúvida, entre em contato com a INAMP. Forte abraço!